Começou. Tô esperando. Ele entrou? Não, não entrou ainda. Entrou. Ei, Josi. Aí. Aí, ó, clica nisso. Onde? Peraí, Josi, que eu vou te convidar. Cadê, meu? Eu dei oi para as duas, mãe. Deu oi pra Josi? Sim. Boa Deu? noite. E aí, Vaninha? Ai, lindeza! Roger fala delas direto, Vânia. A Alice fala muito no Roger também. Oi? Boa noite, Alan, Luan. Boa noite. Ó, o Luan. Boa noite. Ó, o Boa noite, Alan. bebê. Isa. Boa noite, gente. Vamos chegando. Oi. Ei, Hoje linda. Boa noite. Boa noite. Boa Graças. noite, pessoal. Compartilha a live aí, que hoje vai ser bem legal. Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Hoje a gente com uma convidada especial, né? Minha parceira, Josiane Nogueira. Ela é professora nota 1000 no Enem, na redação do Enem. Essa é fera. E Keila? Boa Tudo bom? noite. Boa noite. Boa noite, Oi, show. Keila. Mamãe. Guilherme. Boa noite, Guilherme. Você tá falando. Oi, Keilinha. Oi. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Ana, Guilherme. Boa noite, gente. Hoje nós vamos conversar com a professora de língua portuguesa e redação, né? Vai falar uma coisa para vocês, gente. Ela é fera, tá? Ela é maravilhosa, né? A Josi é um espetáculo, né? Vocês vão adorar muito a Josi. Aproveitem bastante da Josi, viu? Quem ainda não me conhece, eu sou a Vânia Xavier, né? Algumas pessoas me chamam de Vaninha. Eu sou professora do 2º ano, sou psicopedagoga, né? Toda semana a gente traz um tema legal, com um convidado legal. Agora nós vamos, né, trabalhar, eu e a Josi, nós vamos fazer uma parceria aí, né, Josi? Trazer Isso. bastante conteúdo legal aí para vocês, né? A gente está aqui para ajudar vocês a desenvolver o potencial das crianças aí de vocês, sejam filhos, alunos, pacientes, né? E hoje o tema está incrível, uma pessoa incrível. Vamos falar sobre produção textual na sala de aula. Essa aí é a Josi. Quer se apresentar, Josi? Sim, então vamos lá, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Josimere Nogueira, sou professora há 15 anos de língua portuguesa, né? Com foco em práticas de produção textual, né? E principalmente abordando, né, a produção textual em sala de aula. Também tem uma empresa, que é né, o nome dela é Casa da Redação, em que eu trabalho essas práticas de produção textual com os alunos e também preparo as escolas, os professores, né, empresas com cursos e minicursos que envolvem a prática de produção textual. Trabalho há anos aí com essa área, tenho 15 anos, né, Vaninha? Para quem é professor aqui, né, de língua portuguesa, sabe das nossas dificuldades, do nosso dia a dia com a prática de produção textual. Sou mestre em letras, especialista em língua portuguesa
E há anos aí venho me dedicando a um método, né, para ser aplicado na sala de aula com os nossos alunos, para que eles possam desenvolver aí essa competência leitora, né, e essa competência da escrita de uma forma eficiente. Então, eu acredito que tem aí muitos professores que concordam comigo, né, Vânia, da dificuldade de nós trabalharmos a produção textual na sala de aula. Então, por isso, nós vamos trazer aqui algumas práticas pedagógicas, é como um diálogo, né, Vânia? Né, com os professores que estão aqui presentes, com os alunos que também estão aqui presentes, como abordar esse conteúdo na sala de aula de uma maneira aí eficiente, principalmente pós-pandemia. Né, Vânia? Principalmente pós-pandemia. Verdade. A gente não pode deixar, né, começar falando sobre o processo de escrita, porque muitas vezes a gente trabalha com o processo de escrita como um treino motor, né? Motor das letras, da formulação de frases, cópias de lousa, né? A produção vai além disso, né? Como a gente tem que fazer os nossos alunos se tornar uns bons escritores. A gente fala muito da leitura, a escrita é muito importante, né? Fazer com que os nossos alunos se tornem escritores. Né? Isso, e eu a falo gente praticando, né, Josi? Não é um dia, vou escrever, escrevi uma carta, já sou uma escritora. Não, né? Vai além disso, né? Para aprender a escrever é necessário que a criança participe das interações aí em torno da escrita da produção. Né? E não é de um dia para o outro que isso acontece. Né? Então, a gente vai muito do professor, do aluno também, né? Essa escrita ela tem que fazer sentido. Né? E o estímulo à leitura, né, Vaninha, é muito importante, né? Eu acredito que os meninos, né, concordam aí comigo, a questão do estímulo da leitura, esse desenvolvimento aí da consciência textual. Consciência textual, sempre falo, o aluno ele tem que repetir, né? Eu sou o senhor da escrita, eu sou a senhora da minha escrita. Então, eu tenho que ter essa consciência textual e nós adquirimos essa consciência textual por meio da análise da produção, né, dos próprios alunos. E, principalmente, pela prática, que nós chamamos de prática de reescritura. Então, a prática da reescritura, né, que é a prática da reescrita, é de suma importância. Inclusive, é uma das metodologias aí utilizadas e que nós temos um grande resultado. Então, o nosso objetivo como professora realmente é tornar os estudantes conscientes mesmo desses mecanismos que são manipulados no processo da escrita, né? É de saber fazer, é ter consciência. Eu sempre falo com eles que não há neutralidade na linguagem. A linguagem não é neutra. Quando nós conversamos com alguém, quando nós produzimos um texto, nós temos ali um propósito comunicativo, né? E saber todos esses mecanismos, usar as palavras corretas, né, dentro de um gênero específico, é muito importante. E tem uma dica, né? Nós fazemos isso por modelos mentais, né, de como um texto ele é organizado. Então, formar modelos mentais também é uma estratégia de como um texto ele pode ser organizado. E tem como nós fazermos isso no Fundamental 1, tem como nós fazermos isso no Fundamental 2 e tem como nós fazermos isso no ensino médio. Né? Então, hoje nós trabalhamos, por exemplo, no ensino médio com a lógica argumentativa, né, que é uma estratégia utilizada em que esse aluno ele forma, né, esses modelos mentais, né, que a gente chama de modelo estrutural vazado, que a partir daí ele se torna um senhor da escrita, uma senhora da escrita. Né? Ele sabe realmente que ele está ali para persuadir dois corretores. Né? Então, por meio aí desses modelos mentais. E tem como fazer isso também no Fundamental 1 e tem como nós fazermos isso também no Fundamental 2. Então, o estímulo à leitura, eu falo essa capacidade, né, da leitura, como escrever, que é a capacidade leitora e escritora. Então, uma está atrelada à outra. Isso mesmo. Ô, gente, vocês estão sentindo aí que vai ser maravilhosa, né? A pessoa é o cara.
Então, assim, compartilha essa live, curte ela, manda aí para o mundo, para as pessoas também aprenderem. Boa noite para quem está chegando, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí. A nossa conversa hoje é sobre produção textual na sala de aula, né? Como a Josi falou aí, a escrita, ela tem que ser de qualidade, né? A gente não tem que escrever qualquer coisa só para a professora mandou escrever, vou escrever aqui, né? Ou porque está valendo uma nota, ou porque tem que preencher o currículo. Não, ela tem que ter uma qualidade, ela tem que ter uma intencionalidade, né? Uma intencionalidade, principalmente o professor, ele tem que ter uma intencionalidade pedagógica, né? Ela precisa ser o foco da produção. A gente não pode escrever qualquer coisa, né? E volta aí na leitura, por isso que a leitura é importante, né? Porque você vai ter bagagem, você vai estar sabendo o que você vai escrever, né? O que eu devo comunicar, para quem eu estou escrevendo, né? Para fazer uma boa aí, uma produção textual aí legal, né? Quais os elementos eu preciso utilizar nessa escrita, né? Porque nós temos aí, nós trabalhamos na Fundamental 1, né? Na fase de alfabetização, os gêneros textuais. Para que você vai escrever uma carta? Para quem você vai escrever essa carta? Né? O que você vai escrever nessa carta? Porque cada gênero textual, cada escrita de texto que organizamos na prática pedagógica precisa ter um sentido, né, Josi? A gente precisa encontrar um sentido, uma funcionalidade para ela. Né? Aí, às vezes, a criança fala assim, escrever convite, eu estou cansada de receber convite, mas às vezes não sabe para que funciona, o que tem que escrever no convite, quais são os elementos essenciais ali do convite. Tô falando assim da alfabetização, que é a minha área, né? Lá dos pequenininhos. E é muito legal levar para a sala de aula modelos desses convites, né? Convite de aniversário, convite de casamento, convite de chá de panela, de chá de tudo, né? Estou dando uma ideia, mantendo os outros gêneros textuais aí. E precisa ser trabalhado aí, mas precisa ter um sentido. Isso. E verdade. E como professor, eu vou, né, lançar algumas questões aqui para debate, né, com os professores que estão aí conosco, né, tanto os alunos. Eu até anotei essas questões para debate, até para nós podemos conversar posteriormente, e também pensando nessas práticas pedagógicas que você acabou de falar aí, porque nós temos que seguir uma prática, nós temos que ter aí como professor um monitoramento intencional. Isso daí tem que ser feito, né? Uma alternativa pedagógica eficiente. Então, como professor, nós temos que pensar isso. Tem que ter um monitoramento intencional, a primeira coisa, né? E uma alternativa pedagógica eficiente. Por quê? Porque a produção textual tem se estabelecido aí como uma prática escolar central. Né? Vamos falar hoje, por exemplo, Enem. Vamos jogar para o Enem. Então, o Enem hoje, né, produção de texto é peso 1. Produção textual é peso 1. Depois vem ciências da natureza, depois vem ciências humanas, né, e linguagens, e aí vai. Então, eu tenho produção textual é peso 1. Então, a prática de produção textual, né, como eu coloquei aqui, ela tem essa intenção de desenvolver essa competência leitora e essa competência também aqui escritora. Então, nós temos esse propósito, sim, né, com os nossos alunos. Além disso, tem essa questão também do Enem e dos vestibulares, falando aí também dos concursos públicos. Né? Então, nós temos aí a prática de produção textual, então, como central, né? Pensando aí nessa prática escolar. E entra, assim, alguns debates. Eu coloquei aqui, ler, escrever e interpretar são atos indissociáveis. Coloquei aqui, dificuldade e fracasso na produção na escola. A culpa é do professor? É do aluno? De ambos? Por quê? Porque, né, não avança essa prática de produção textual na escola. O que está acontecendo? Por que os alunos estão apresentando tantas dificuldades? Aí eu coloquei aqui, esse fracasso na produção textual. Em nossa escola, acontece atividade de promoção de leitura e da escrita?
É algo que nós temos que começar a pensar também. Depois eu vou dar, no finalzinho, assim, eu vou dar uma dica de como fazer isso, de como trabalhar isso de uma forma interdisciplinar. Com que frequência acontece isso na escola? Como e por quem são organizados esses passos? Os alunos são envolvidos na preparação dessas atividades? De que forma podemos aprimorar, inovar ou criar essas atividades? Então, são questões para debate, isso precisa ser debatido, isso precisa ser conversado entre os professores de todas as disciplinas, isso precisa ser conversado, né, com a direção, isso precisa ser conversado com a coordenação. Por quê? Como eu falei, a produção textual tem se estabelecido como uma prática escolar central. Então, ela não tem que ser trabalhada somente pelo professor de língua portuguesa, né, que é até uma atividade que eu preparei aqui para vocês. Né? Essa atividade de ler, escrever e reescrever, nós precisamos reunir todos os professores das diferentes áreas do conhecimento para esse planejamento. Então tem que ser um planejamento em conjunto, é a escola, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. Então, dessas atividades de leitura e produção de texto, ela precisa ser feita com os professores das diferentes áreas do conhecimento. Então, isso é de suma importância. E pensando aí, né, Vânia, nessas práticas pedagógicas, né, nós temos né, que iniciar por desse estímulo à leitura, né, como eu falei, é de suma importância. Então, são práticas que elas devem ser abordadas aí em sala de aula, para que vocês possam aprimorar aí essa prática da escrita. Então, o estímulo à leitura é de suma importância. Né? Como eu falei, o segundo passo, nós estamos aqui para as dicas hoje, né, Vaninha? Aí, se alguém tiver alguma dúvida, tá, gente? Pode perguntar. Então, nós temos aqui, eu tenho, né, para não dar tempo hoje, mas nós temos aí várias, eu posso apresentar para vocês várias técnicas, tá, de como estimular essa leitura. Várias dinâmicas de leitura, porque tudo começa com a leitura. Se vocês precisarem, depois eu tenho essas técnicas para passar para vocês, tá? Técnicas de leitura, técnicas de memorização, porque tudo irá começar pelo estímulo à leitura. Né? Então, a primeira coisa, se vocês precisarem, eu estou à disposição, tá, gente? Depois é só entrar em contato aí comigo. Como eu falei ali, é o desenvolvimento da consciência textual, né, por meio da análise aí da produção dos próprios alunos. Né, isso daqui também é uma segunda dica, essa consciência textual. O que é consciência textual? Eu sou o senhor, né, da escrita, eu sou a senhora da minha escrita, eu chamo os meninos de mestre e mestra da escrita. Então, estudar um determinado gênero. Qual que é o propósito? Gêneros são todos esses textos que circulam na nossa sociedade. Então, qual que é o propósito desse gênero? Qual que é a linguagem utilizada nesse gênero? Cada mecanismo de linguagem utilizado, o que eu tenho que escrever em cada parágrafo, o que eu tenho que escrever em cada período. Dialogar realmente com esse texto, é saber para que eu estou escrevendo, qual que é o meu público-alvo. Então, tudo isso tem que ser muito bem organizado no texto. E o aluno ele precisa ter a consciência disso. Então, quando nós falamos de consciência textual, é saber por que eu estou escrevendo, para que eu estou escrevendo. Tá? Então, a consciência textual é de suma importância. Então, tornar os estudantes conscientes desses mecanismos manipulados no processo da escrita. Tá? É saber o porquê eu estou escrevendo, para que eu estou escrevendo, quem que é o público-alvo, quem que eu quero atingir. Tá? Temos no e caso os modelos pedagógicos, né, Vaninha, eles são de suma importância. Por quê? Porque nós temos que desenvolver nos nossos alunos aí essas que nós chamamos de percepções, né, essas inferências, esse raciocínio, essas crenças. Realmente ter esse conhecimento acumulado, que ele tem essa gramática internalizada, né, para que ele possa saber aplicar. Mas tudo isso
é o quê? Parte do professor também, né? O professor ele ter esse monitoramento intencional. Isso, a criança, eu falo criança, mas todo mundo. Quando você vai escrever uma carta, existem normas, né? Não é simplesmente você escrever num pedaço de papel alguma coisa para alguém. Existem alguns passos, né? Que é da carta, para quem você está escrevendo a carta, é para a diretora da escola, é para a professora, para a turminha da outra sala, é para alguém que mora fora da cidade, para quem você está escrevendo? O que você vai escrever? Né? Existem os passos, e aí tem a parte do envelope também, que é a produção, né? O remetente, para quem está lhe mandando essa carta, né? No caso da mensagem por telefone também, né? Que você vai falar no momento ali que você não consegue, não está perto da pessoa, você quer mandar um recado naquele momento, o que você vai escrever, né? Então, são produções também, né? Às vezes a gente acha que é só mandar uma mensagem por telefone, mas você está fazendo um exercício ali de uma produção. E tem que se fazer entender, né, Júlio? A pessoa tem que entender o recado que você está dando, né? Mas a criança, vou colocar o caso da criança aqui, na educação infantil é importante também essa produção textual, não é escrita porque eles ainda não escrevem, é muito importante, mas pensando para o Fundamental 1, desde o primeiro ano, né, essas propostas de produção de texto devem ser contempladas na rotina das crianças. Isso. Né? Então, assim, claro que a educação infantil é importante, mas falando do primeiro ano, desde lá, né, mesmo que a professora seja, né, a escriba ali, que faça a produção junto com as crianças, escreve no quadro para as crianças, né? Então, assim, não é só chegar lá no Fundamental 2 que você vai começar a escrever. Não, é desde pequenininho, né? Isso. Tem que fazer parte da rotina aí da criança. E às vezes, assim, com tanto conteúdo para dar, a gente acaba deixando a produção de texto para mais tarde, para depois, se der, né, se sobrar algum tempo. Então, assim, é muito importante essa aula que você está dando hoje para a gente aqui. E pensando, né, como nós falamos aqui, desses modelos, é até um modelo didático, assim, básico que eu posso passar hoje. Não tem como falar tudo, né, Vânia? Mas tem, assim, um modelo, né, didático, assim, que dá para falar, que nós chamamos de sequências didáticas. Né, que elas podem ser aplicadas, né, por exemplo, em sala de aula. Quando nós falamos, por exemplo, eu até escrevi aqui, leitura para a apropriação das características típicas desse gênero discursivo. É trabalhar com modelos, né? Então, modelo que eu chamo de modelo estrutural vazado, né? Então, modelo estrutural vazado. É uma técnica, gente, para quem é professor aí, os meninos que estão aqui me acompanhando, né, do ensino médio, eles sabem. É uma sequência didática de suma importância. Né? Aquela leitura para a apropriação. Então, é uma série aí de atividades, de leitura, de comentários e discussões, né, de vários exemplos desse gênero. Né? Para quê? Porque o aluno ele precisa conhecer as características desse gênero, que nós chamamos aí de características, né, discursivas, características temáticas, a composição, qual que é a estrutura desse gênero, aqueles aspectos verbais e falando dos aspectos não verbais. Então, o estudante ele precisa desses exemplos, que nós chamamos de modelos vazados, para que ele possa entender o passo a passo. Então, é essa apropriação, que nós chamamos de apropriação, né? Então, leituras, comentários e discussões aí de vários exemplos de gênero. E o professor ele pode pegar exemplos de outros alunos. Né? Eu faço isso muito, pego exemplos de outros alunos. Olha, também tem um outro modelo, até que eu estava falando hoje, né, Vânia, com a professora. Tem uma cerejinha aí também que eu quero falar depois, que será bem mais fácil, né, para esse aluno se tornar um escritor competente. Tem uma cerejinha dentro dessa sequência didática, tá, gente? Tem uma surpresinha também, né, que vai fazer com que esse estudante ele alcance aí, por exemplo, no Enem, nota 1000, 980, 920,
né? Que ele aprenda a escrever no nono ano um artigo de opinião, a nível de, pensando assim, pensando na PUC, né? Quando um estudante do nono ano ele já consegue escrever um artigo de opinião pensando no vestibular da PUC, consegue. Com essa cerejinha que eu tenho, que eu vou passar para vocês em uma outra, né? Posteriormente aí, né, Aninha? Então, pensando aí nessa leitura e nessa apropriação das características típicas desse gênero, vocês podem trabalhar aí, guardar e pedir, é claro, autorização para esses estudantes, né? Treinar esses estudantes e pegar a redação dele como modelo. Né? Para que a partir desse modelo você poderá apresentar, né, essas sequências didáticas, né, pensando em linguagem verbal, as palavras inclusive utilizadas ali. Em um segundo momento vem essa parte da produção que eu coloquei aqui, produção escrita do gênero, de acordo aí com as condições de produção desse gênero. Então tem uma série de atividades de produção. Né? Depois eu posso fazer aqui um planejamento dessa produção, que é um assunto, um esboço, né? Uma forma de obtenção dessas informações, todos os recursos necessários aí, pensando em um planejamento. Planejamento é de suma importância. Eu sempre falo com os meninos, planejar não é perder tempo. Um texto ele tem que ser planejado para ele ficar bem organizado estruturalmente. Então, quando um corretor ele pega a sua redação, ele até, eu falo com os meninos, né, ele fica com uma felicidade, né, aquela redação assim, eu falo até que descansa os olhos do corretor, né, aquela redação que descansa os olhos do corretor. Porque aquela redação bem organizada, aquela redação bem estruturada, né, eu falo margens regulares, paragrafação muito bem dividida em parágrafos, muito bem dividida em períodos, né. Então, é perceptível ali aquela organização. Isso se dá como pelo planejamento. E o professor, ele precisa, desculpa, ele precisa ser um mentor nesse momento do planejamento, né? Desde o comando, aquele comando, né? Ele precisa mostrar como que tem que fazer. Quem são as personagens, como apresentar as personagens. Então, tudo isso é de suma importância. O clímax, em que momento, por exemplo, eu vou apresentar o clímax, o enredo que acontece na história, quem que são os personagens, quem que é a personagem principal, falando aí de uma fábula, por exemplo, desse gênero, né? Toda essa lógica que nós chamamos de lógica narrativa. Eu estou falando aqui de lógica narrativa. Tá? Então, tudo isso, essa coleta de informações, essa produção da primeira versão, produção da segunda versão. Algo que eu gosto muito é a revisão colaborativa. Gente, não é muito bom. Até a produção colaborativa, né? A produção colaborativa, essa revisão colaborativa. Eu coloquei a produção da versão final, incluindo o que a Vânia falou da questão do suporte para circulação. É muito importante que o texto ele seja divulgado, né? Ele tem que ser divulgado, tem que colocar para circular, para as pessoas lerem, até para fazer sentido para o aluno, né? Produzir, gente, gostar aqui, vocês sabem, né? Professor, né, Vaninha? E aí, gente, nós que somos professores, com mais de 300 alunos, 400 alunos, a Mary está aí, não tá? A Mari Gouveia está aí comigo, né? Tantos alunos, né? que nós temos. Como fazer isso, gente? Isso daqui que é tão importante. Revisão colaborativa. Eu pego a produção da primeira versão, né? Tenho aqui essa segunda versão. Como fazer isso? Isso é necessário. A prática que eu coloquei aqui nessa prática da reescrita. Escrever é reescrever. Escrever é reescrever. A reescrita é de suma importância. Ela tem que ser consolidada aí, na sala de aula. E como nós vamos fazer isso, nós professores do Fundamental 1, do Fundamental 2, como nós faremos isso? Com essa demanda que nós temos aí, nós precisamos cumprir livros, né? Nós temos muitos alunos, como que nós vamos fazer isso? Sendo que a reescrita, ela é de suma importância.
É necessário que se faça aí. Por quê? Porque é ela que vai aprimorar essa competência discursiva do aluno. É ela que vai estimular o senso crítico do aluno. É ele ter essa consciência textual do que ele precisa melhorar na redação dele, dentro daquele propósito. Né, Vânia? Então, escrever é reescrever. Essa capacidade de negociação com o seu texto. Então, não vou simplesmente escrever um texto e entregá-lo, pronto e acabou. Né? Eu preciso reconhecer as minhas falhas, saber que eu preciso melhorar aquele texto para evitá-las futuramente. Então, a reescrita, ela é de suma importância, né? Foi o que eu escrevi aqui. E a língua, ela nos oferece, né, várias possibilidades para que eu possa melhorar essa minha capacidade, né, como escritora. Nós somos escritores, nós escrevemos diariamente. Né? Então, reescrever um texto para aprimorar essa minha competência é muito importante. Então, como fazer isso na sala de aula? Como organizar isso na sala de aula como professora? Como incentivar esses estudantes? Né? Eu coloquei aqui, desde as séries iniciais, a desenvolver a argumentação, a contra-argumentação, né? Então, não sei se vocês leram, né, Vaninha, se os meninos, né, se vocês leram, eu até separei aqui, 67%, Vaninha, né, vocês que estão aqui presentes, dos estudantes de 15 anos no Brasil, não sabem diferenciar fatos de opiniões. Escrever o texto é poder escolher o que dizer e como dizer. Isso mesmo, né? Isso mesmo, Mari. Professora também é excelente aí conosco, hein? Ó, que honra. Poderosa, gente. Tá vendo, ó? Que eu admiro muito. Então, nós temos aí, né, foi publicado no G1, né, porque não é fácil identificar, entender, expressar e escrever a própria opinião em um texto. Essa dificuldade de 67% desses estudantes de 15 anos que não sabe diferenciar fato de opinião. Então, promover isso, né, eu até pensei que né, Vaninha, pensando em promover esse diálogo no Fundamental 1, quem é a favor, né, quem é contra, né, como incentivar esses estudantes desde as séries iniciais, né, isso é muito importante. Né? E por último que eu coloquei aqui, essa divulgação, né, ao público de acordo com a forma típica da circulação de cada gênero. Isso para nós também é de